STF, a Constituição Federal, no seu artigo 48, e eu aqui não vou ensinar o padre a rezar missa, o senhor conhece muito bem a Constituição, diz que a anistia é ato do Congresso Nacional. Ou seja, o ministro da Justiça não pode responder uma pergunta sobre o Rio de Janeiro em respeito à separação dos poderes. E o seu diretor-geral não respeita esse Congresso Nacional, não respeita essa Câmara dos Deputados, quando diz que é contra a anistia. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan. Senhores. Com relação às manifestações contra a anistia, nós, mais uma vez, ingressamos no terreno político. Vossas Excelências são políticos, têm opiniões sobre o que ocorreu no 8 de janeiro, existe outra parte da sociedade que tem outra opinião, não é verdade? Vossas Excelências têm opinião sobre a corrupção, sobre, enfim, as atividades governamentais, inclusive sobre, enfim, sobre o sucesso das políticas públicas que são levadas a efeito. Isso é absolutamente natural no Estado democrático de direito. Cada um tem sua opinião. Agora, eu posso assegurar aos senhores que não há nenhum mal feito. Se houve uma manifestação do doutor Andrei Rodrigues, que é o deputado, que é o delegado-geral da Polícia Federal, manifestando-se em tese contra a anistia, eu penso que ele, como servidor público, e à luz daquilo que ele tem conhecimento, no que diz respeito aos supostos atentados contra o Estado democrático de direito, ele tem, como cidadão e como agente público, não só o dever, como o direito de se manifestar, assim como, eventualmente, alguém do Supremo Tribunal Federal. Isso é próprio da democracia. Essa questão está nas mãos do Congresso Nacional, que tem constitucionalmente os poderes para decidir sobre essa questão. É uma discussão nacional muito acirrada, existem posições antagônicas de lado a lado, cada um tem a sua visão. E, claro, os dois poderes agora, pelo que nós temos sabido, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo estão discutindo várias hipóteses, há uma anistia geral, eventualmente até uma redução de pena, mas isso faz parte do diálogo entre as instituições. Eu faço um apelo aos senhores que sejam lúcidos. Eu acabo de ler, eu tive a honra, subida a honra, de participar dos funerais do velório do Papa Francisco. Na vinda, eu estava lendo um livro de um historiador geopolítico francês, e que dizia que nós estávamos vivendo uma fase muito acelerada da história. E lembrava até as palavras de um grande pensador francês chamado Edgar Morin, que ele fala em policrises. E esse livro tem o título de Aceleração da História. São crises que se multiplicam, que se contrapõem, e que ele disse, olha, a primeira medida para enfrentar esse caos que nós vivemos, e é um caos que pode levar ao fim da humanidade, seja pelo incremento do aquecimento geral, seja pelo perigo real de uma
guerra nuclear generalizada, a primeira medida é um enfoque racional das questões. Os senhores são representantes dos cidadãos brasileiros e eu, como cidadão que votei em vários membros aqui dessa casa, espero dos senhores, assim como eu espero dos membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário, um mínimo de racionalidade. E por que aquele sindicato, e se o senhor tinha conhecimento que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado? Bom, essa é uma questão eu interessante. sei que Vossa Excelência está se esforçando para responder tudo, por isso estou perguntando com respeito. Muito obrigado. Eu não tenho acesso, faço questão de não ter acesso a nenhum inquérito policial, até porque isso é dirigido pela Polícia Judiciária. Eu só sou responsável pela Polícia Administrativa. O que eu li pelos jornais é o seguinte, que há realmente um suposto comprometimento, alguns descontos ilegais por parte dessa entidade, que é uma entidade tradicional, etc. Mas que essa pessoa a qual Vossa Excelência está se referindo não participou da direção, foi eleito integrante da direção dessa entidade, mas não tomou posse. Portanto, ele, segundo os jornais, não teria participado de nenhuma ação que pudesse ter lesado os aposentados. Esta é a informação que eu tenho extra autos e faço questão absoluta, digo para os senhores, de não ingressar nos autos que são sigilosos. O que eu quero dizer que jamais faria uma crítica pessoal a esses nossos companheiros de trabalho que são da Polícia Federal. Reconheço o seu valor, nós estamos trabalhando, o delegado Bilinski, deputado Bilinski, para a valorização dessas categorias. Nós estabelecemos na nossa Secretaria Nacional de Segurança o Escuta SUS, que é um programa de auxílio psicológico a todos os policiais que existem no Brasil em todas as forças, porque nós sabemos que, infelizmente, o índice de suicídios, depressão e ansiedades nessas categorias, ele está acima do nível do homem comum. Estamos trabalhando na ampliação do projeto do Habite-se Seguro, para ampliar a possibilidade de financiamento de imóveis próprios para todos os integrantes das polícias que merecem, que ganham aquém daquilo que devem receber e, portanto, têm dificuldades em receber os financiamentos adequados. Nós estamos trabalhando com afinco nisso, já elaboramos um projeto que foi aperfeiçoado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, está agora na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Fazenda, para receber os últimos ajustes no que diz respeito aos aspectos financeiros. Estamos também, delegado e deputado Bilinski, senhoras e senhores deputados e deputadas, nós estamos também elaborando um plano de proteção aos policiais aposentados, aos membros do Ministério Público aposentados e aos juízes aposentados que, quando saem da atividade, não têm mais nenhuma proteção, não obstante o fato de terem enfrentado o crime, seja ele comum, organizado por toda a sua vida, com risco pessoal, com risco para suas famílias, e nós estamos elaborando um programa especial de proteção para esses policiais que precisam de apoio do Estado quando estiverem sob uma situação de ameaça. Então nós temos uma série de programas, para não dizer aqueles programas de um rearmamento dos policiais de todo o país, sejam eles federais, sejam eles rodoviários federais, polícia penal, polícias militares, polícias civis, até guardas municipais, com armamento de primeira categoria, de alta tecnologia, carros blindados, armamentos não letais, coletes à prova de salva-vidas. Nós estamos, o Ministério da Justiça, inteiramente de mão dadas com as polícias de todo o país. Estamos nesta situação em que estamos numa verdadeira penúria orçamentária, porque nos foram cortados 500 milhões do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo de Segurança Nacional.
cortando quase 1/3 dos recursos. Não obstante isso, nós estamos ao lado daqueles que colocam a sua vida a serviço e a proteção da sociedade brasileira, sobretudo do homem comum e da mulher comum, do cidadão que é obrigado a caminhar nas ruas desse país para estudar, para trabalhar, enfim, para cuidar de suas atividades. Portanto, nós, do Ministério da Justiça, e este ministro em particular, está de mãos dadas com as forças policiais do país, com uma série de projetos. Esses são só alguns, e outros haverão de se suceder a esses para dar maior segurança aos policiais brasileiros em todos os níveis. Eu já tive oportunidade de esclarecer essa expressão que foi pronunciada numa reunião que tive na Federação das Associações Comerciais do Brasil, num almoço e depois numa palestra que dei a todos os representantes das associações comerciais do Brasil. E o tema central qual era? O tema central era o nosso projeto de PEC de instituir constitucionalmente um sistema de segurança único em todo o Brasil, de segurança pública única em todo o Brasil, na Constituição. E respondendo a uma indagação de um presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, justamente tocou-se da fragilidade, numa suposta fragilidade das audiências de custódia que soltavam criminosos que não deveriam ter sido soltos pelo Poder Judiciário. O que eu quero dizer que quando fui presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, nós estávamos com uma superlotação de presídios, como temos hoje. Nós temos hoje 690 mil presidiários no Brasil, temos 5 penitenciárias de segurança máxima, temos 1.400 penitenciárias estaduais. Nós estamos, este sistema está num estado inconstitucional de coisas, como disse o Supremo Tribunal Federal, e nós então, naquela época, com uma superlotação de presos que atingia a 850 mil presos, os presos dormiam amarrados nas grades das celas, porque não tinham espaço para dormir no chão. Era uma situação absolutamente caótica. Eram presos primários, presos não reincidentes, presos punidos com detenção, presos que poderiam ter, eventualmente, medidas alternativas ao castigo corporal, que é o mais grave. E nós, então, com base no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Internacional Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece que qualquer cidadão preso tem o direito de ser apresentado a uma autoridade no prazo mais rápido possível, e este tratado foi internalizado pelo Congresso Nacional. Então nós o consideramos uma lei nacional, que foi inclusive depois promulgado pelo presidente da República, por resolução. Então nós instituímos as audiências de custódia para fazer com que só ficassem presos realmente aqueles que efetivamente devem ser presos, que representam um perigo para a sociedade. Isso sob o crivo, sob a análise do juiz. E naquela época, senhoras deputadas e senhores deputados, nós tínhamos 40% dos detidos, eram detidos provisórios, presos provisórios, que não se defrontavam com o juiz por meses ou por anos e ficavam naqueles cátres sem nenhum auxílio, sem nenhuma possibilidade de reivindicar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Eu acompanhei em todo o país, nos 27 estados da Federação, nós acompanhamos as primeiras audiências de custódia. E realmente conseguimos separar o joio do trigo. Aqueles perigosos eram imediatamente encarcerados pelos juízes,
aqueles que ofereciam menor periculosidade poderiam ter uma medida alternativa à prisão, ou uma tornozeleira eletrônica, ou, eventualmente, uma restrição de direitos, ou uma prisão domiciliar, sobretudo no caso, por exemplo, de mães que têm filhos sob sua guarda, ou pais que, eventualmente, sejam arrimos de família e que não representavam perigo para a sociedade. Então, esta foi uma iniciativa, a meu ver, e não só a meu ver, de todos aqueles que defendem os direitos fundamentais, a Constituição e as leis. Foi um salto civilizatório, que é uma medida que beneficia não apenas aqueles presos em flagrantes, porque qualquer um de nós, cidadão, sejamos nós homens públicos, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos... Ministro, Vossa Excelência excedeu os 15 minutos. Quanto mais tempo Vossa Excelência gostaria? Não, um minuto. Um minuto para o ministro. Um minuto. Então, o que é que eu disse quando disse que a polícia prendia mal e o judiciário era obrigado a soltar em determinadas situações? Eu disse isso no contexto das audiências de custódia e no contexto exatamente do Sistema Único de Segurança Pública que nós queremos estabelecer. Por quê? Porque o preso em flagrante que é levado pela polícia nem sempre é levado diante do juiz com todos os seus antecedentes. Às vezes é um criminoso perigosíssimo em outro estado, que tem uma certidão de antecedentes pesadíssima, e que em outro estado, onde está submetido à audiência de custódia, ele é um preso que cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Para terminar, deputado Bilinski, o que eu disse... Mais um minuto para o ministro. Mais um minuto. O que eu disse é o seguinte: os juízes, as juízas, são pais, são mães, são avós, têm filhos, filhas, netos e netas. Eles jamais colocariam preso de alta periculosidade. Isto foi, então, dentro desse contexto, o Ministério da Justiça esclareceu isso por nota. Eu, na Comissão de Segurança do Senado Federal, também esclareci isso na televisão, esclareci isso em entrevista de jornal. Então, nós e a polícia estamos de mão dadas, nós queremos aperfeiçoar o sistema.